Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados padres Fernando e Padre André, amado povo de Deus, como é bom estarmos aqui nesta noite. Esta é a palavra que deve encher o nosso coração de uma verdadeira alegria. Esta é a palavra que deve encher o nosso coração de uma esperança, pois somos tocados pela cruz gloriosa do Senhor. E por esta cruz nós somos chamados a nos tornarmos em nossas famílias este sinal de amor, onde ao olharem para nós contemplarão o amor de Deus, expresso em nossas vidas e expresso em nossas obras. Quando a comunidade se reúne para celebrar a solenidade, a preparação do seu padroeiro, é um momento totalmente profundo de espiritualidade, onde nós somos chamados a refletir os nossos passos enquanto igreja. Não dá. Deus pede de cada um de nós uma mudança. Deus pede que o reflexo da cruz seja o reflexo em nossas vidas. Não estamos para a cruz seja em nós sinal de salvação e se torne para nós o sinônimo de nossa vitória. Meus irmãos, estamos caminhando em nossa novena. Estamos sendo alimentados nestes dias pela exortação pós-sinodal do Papa Francisco, Christus Vivit. Claro que o primeiro alimento é a palavra de Deus. E com este alimento nós temos o magistério da igreja, onde nós somos chamados a aprofundarmos esta experiência de vermos aquilo que a igreja nos diz nos tempos atuais. Quando nós olhamos um pouco esta exortação apostólica pós-sinodal, nós vamos vendo que o conclamar desta exortação é para com a juventude. E o Papa quer falar como jovens e de uma maneira jovem. E no capítulo que nos é colocado nesta noite, o capítulo 6, Jovens com Raízes, nós temos 4 partes. Então nós iremos nesta noite dar 4 passos para a maior reflexão desta palavra. Primeiro passo, que não te arranquem da terra. Segundo passo, a tua relação com os idosos. Terceiro passo, sonhos e visões. E quarto passo, arriscar juntos. Quando nós começamos a folhear este capítulo 6 da exortação Christus Vivit, nós vamos vendo que o Papa vai nos colocar uma metáfora bonita da árvore. A árvore, ela é chamada a crescer para cima, e quando ela cresce, ela é chamada a, com os seus ramos e folhagens, mostrar a beleza em sua copa. Muitas vezes, quando a árvore não tem uma raiz profunda,
Diante das primeiras dificuldades da vida, esta árvore tomba. E com isto, tudo aquilo que era sinônimo de vigor, sinônimo de fortaleza, agora está tombado. E daí, o Papa nos coloca que é fácil se perder quando nós não estamos agarrados. E o Papa mostra aos jovens, e mostra também a mim e a cada um de nós que estamos aqui, que nós somos chamados a nos tornarmos estas árvores, que do qual as nossas raízes devem estar alicerçadas fortemente em Jesus. E eu diria, as nossas raízes devem estar entrelaçadas na cruz de Jesus, porque quem se agarra na cruz, o mundo pode rodar, 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 sabe que na cruz encontrará a sua força, sabe que nesta cruz encontrará o seu sustento. Tudo pode cair lá fora. Aqueles que estão agarrados na cruz sabem que se agarraram nesta verdadeira rocha, que do qual o Senhor concede àqueles que agarram nela a certeza da vitória. E dando então o nosso primeiro passo, que não te arranquem da terra. Começa a nossa reflexão nos colocando que no mundo atual é muito fácil as seduções que muitas vezes batem à nossa porta e tentam nos alienar. E quando nós não estamos agarrados, enraizados fortemente naquilo que é sólido, nós nos perdemos e ficamos presos a esta superficialidade. E o mundo hoje, uma das características modernas, nós vamos presenciar exatamente o egoísmo. Principalmente os mais jovens experimentam muito fortemente isto na sua juventude, de que o centro das atenções sou eu. Eu sou o mais bonito, eu sou o mais curtido, eu sou o mais benquisto. E nós não presenciamos que as redes sociais, ao mesmo tempo que se torna algo bom, também se torna algo que faz com que o ser humano fique alienado e caia. O primeiro sintoma deste egoísmo é a necessidade de se mostrar como o centro das atenções. E aí o que vai acontecer? Para que eu seja visto por todos, quanto mais atenção eu chamar, mais visualizado eu serei. E aí o mundo hoje nos mostra que você é amado não por aquelas pessoas que estão ao seu redor, mas muitas vezes você é amado, entre aspas, querido, pelo tanto de curtida que você tem nos meios sociais. E esta é a alienação do mundo moderno, ou seja, mostrar para o jovem que o mundo passou a existir a partir dele. E não é. Nós temos uma raiz, nós temos uma história, nós somos frutos de uma história. Não adianta nada eu querer começar a existir agora e anular tudo aquilo que durante 2000 anos foi a mim transmitido como dado de fé. Não adianta eu querer existir somente no hoje, a minha história, a minha vida, e esquecer de contemplar que eu sou fruto da história de amor de um homem, de uma mulher, do meu pai e da minha mãe, e por isso eu estou aqui. O ser humano é um ser histórico, e por essa história ele dá continuidade ao tempo, e ao mesmo tempo ele se torna tempo no tempo. Por isso, queridos jovens, tirem dos vossos pensamentos a mentalidade de que vocês são o centro e que tudo passou a existir com vocês. Vocês são apenas uma fagulha neste imenso universo que nós temos. Não queira apagar aquilo que lhe foi transmitido até agora, pois você é fruto dessa história. E como fruto, você também é chamado a deixar os seus rastros nessa história. Nós jamais podemos desprezar o passado com o olhar no futuro. Não, isto é um anacronismo. Visar o atual e criticar o passado.
Não, a partir de hoje eu sou chamado a construir uma história diferente, a partir de tudo aquilo que me foi transmitido lá atrás. O pensamento atual vai exatamente nos esvaziar. O pensamento atual vai totalmente nos deixar desenraizados e ao mesmo tempo nos faz desconfiar de tudo. Eu pergunto, cadê os nossos jovens? Estão por aí. Graças a Deus nós temos jovens aqui, louvado seja Deus pela vida de vocês, juventude. Mas cadê os nossos jovens? Devem estar nas suas academias. Não que isto não é bom, mas a partir do momento que eu esvazio a minha vida do sentido espiritual, querendo preencher somente com material, epa, tem alguma coisa errada aí. Adianta muito eu ser o mais forte, o mais musculoso, o mais belo, sendo que o meu coração está vazio e sem sentido. Quantos jovens estão com o seu coração totalmente oco, porque exatamente a característica da atualidade é deixar sem sentido, deixar vazios. E aí o jovem começa a atirar em todas as direções, querendo acertar, mas ele não consegue, porque somente um é o caminho, e o caminho que nós temos é o caminho que nos leva diretamente à cruz. Não é o caminho do euforismo, aquele momento que eu sou chamado a extrapolar totalmente os meus hormônios, mas é o caminho que a partir da minha tranquilidade, eu sou chamado a sentar aos pés do Mestre. Para que estando aos pés do Mestre, viram que a geração atual muitas vezes parece uma geração de morcego? Como, padre? Aqueles jovens que acordam meio-dia e já acordam, ai mãe, estou cansado. Ou seja, deve ter sonhado que trabalhou a noite inteira, não é verdade? Para poder acordar cansado. Ou melhor, teve pesadelo. Ou seja, é uma geração que já se cansa com poucas coisas. É uma geração que dificilmente consegue arregaçar as mangas e vou batalhar. Porque está vazio, está sem sentido. E se nós que estamos aqui não formos capazes de transmitir a estes jovens o verdadeiro sentido que está aos pés da cruz, eles se perderão. E como é fácil um jovem se perder, como é fácil um jovem se desviar deste caminho de luz, pois um só é o caminho, mas muitos são os atalhos, e muitas vezes na vida preferimos tomar os atalhos do que tomarmos o caminho. Outro problema que nós vamos encontrar hoje na nossa juventude, o primeiro, como o padre disse, é o esvaziamento, a falta de sentido. E o segundo problema que nós vamos encontrar é uma adoração da juventude. Ou seja, nós achamos que nós seremos eternamente jovens. Dom Helder Câmara diz uma expressão belíssima: tu serás eternamente jovem, enquanto cultivares em teu coração tudo aquilo que é belo. Vou repetir: tu serás eternamente jovem, enquanto cultivares no teu coração. Isto torna uma vida mais bela. E hoje o nosso mundo esqueceu de cultivar dentro do coração aquilo que é belo e passou a cultivar somente uma casca daquilo que nós achamos que deve ser talvez o belo. E aí os jovens acham que tudo hoje é permitido. Por quê? Porque quando se está na flor da idade, nós temos o pique para fazermos tantas e tantas coisas, e às vezes achamos que os nossos atos não terão as suas consequências. Achamos que muitas vezes a nossa juventude será eterna, e não é. Como nós dizemos lá, o janeiro chega, e quando o janeiro chega os fios de cabelo branco, a barba branca. Esses dias eu entrei em crise quando eu fui fazer a barba, e o que eu encontrei? Já tem barba branca. Esses dias a minha irmã olhou para mim e disse: nossa, está ficando velho, padre. Eu falei: velho está ficando a sua língua.
Ou seja, o peso da idade vai caindo sobre nós. Mas aí, o grande erro está acharmos que nós seremos super jovens eternamente. Acharmos que a nossa juventude não terá fim. Juventude, enquanto eu falo, é a mocidade. Não estou falando de juventude de espírito, mas estou falando de uma casca jovem. Ou seja, acharmos que nós seremos jovens com 18 anos, com o mesmo vigor, com o mesmo pique, vou lutar. E não é. A idade chega. Mas aquilo que eu cultivo na minha juventude, eu vou levar todos os dias, pois é isto que vai animar a minha vida. Um jovem enraizado é um jovem que, mesmo diante dos ventos fortes e impetuosos da vida, às vezes querendo nos derrubar, está ali alicerçado, porque sabe que não amarrou os seus galhos, ou melhor, as suas raízes em qualquer terra, mas foi capaz de agarrar verdadeiramente em Jesus, que dá a sustância, que dá a força. E aí, quando nós falamos de uma adoração da juventude, o documento nos coloca que o corpo jovem torna-se símbolo deste novo culto. E aí, nós vamos vendo exatamente este paradigma. Quem é o jovem é o seu corpo, e o jovem não é mais o seu coração. Aqui não é uma crítica, mas o padre faz academia, eu gosto, mas eu sei que o verdadeiro significado é a saúde, mas também é saber alimentar este coração. E esses dias eu fiz pensando enquanto eu caminhava lá na esteira, tinha mais ou menos uns 50 jovens naquela academia. E daqueles jovens eu poderia dizer que vai à missa que eu vejo, a minha missa, não sei se vai em outras, 2, 3 jovens. E aí? Academia cheia, o jovem sorrindo, o jovem dando risada. Por que será que às vezes, quando nós estamos na igreja, nós não sentimos a mesma alegria, onde deveria ser o êxtase para nós, ao estarmos aos pés do Mestre? Por quê? Porque nós estamos criando esta idolatria, ou seja, uma adoração sem limites ao corpo, enquanto aquilo que não é jovem, não é olhado com bons olhos. Jovens, não permitais que a vossa juventude seja pautada por esta superficialidade. Saiba cultivar no seu coração aquilo que realmente é jovem. E eu posso dizer, se a senhora tem 60, 70, 80, seu coração será jovem, se você não deixar morrer dentro de você aquilo que é belo, aquilo que um dia na sua juventude você alimentou e que do qual hoje você continua a alimentar, pois você pode ter o peso da idade nos seus ombros. Se realmente você ama, tudo diante do altar se renovará. E aqui, cuidado, para que nós não confundamos beleza com aparência. A beleza naquele trabalhador que sai 5 horas da manhã para ir ganhar o sustento de sua casa e volta às 5 horas da tarde, após um dia escaldante na roça, debaixo do sol. A beleza naquela mãe de família que acorda de manhã, prepara o almoço de seu esposo, o café da manhã para os seus filhos e passa o dia inteiro em sua casa trabalhando. A beleza naquele jovem que sai de manhãzinha para ir estudar, passa o dia inteiro estudando, querendo o futuro melhor. O que é belo? É tudo isto que me faz crescer. Enquanto a aparência muitas vezes é aquela casca, e que é só você apertar que quebrou. Cuidado com os grilhões que te aprisionam. Cuidado com aquilo que te faz escravo. Novamente eu repito, beleza não é aparência. Vocês são belos por estarem aqui,
Muitos têm somente aparência e não estão aqui pelos seus diversos motivos, que do qual não conseguem alimentar-se verdadeiramente nesta Santa Eucaristia. Muito bem, dado este primeiro passo, que não te arranquem da terra, vamos dar o nosso segundo passo, a nossa relação com os idosos. E é interessante a exortação nos colocar esta reflexão, porque um dia o idoso foi jovem, e um dia o jovem será idoso, e nós temos que exatamente sabermos olhar para essas duas dimensões e vermos que os nossos idosos não são o passado, mas pelo contrário, são memórias vivas, que do qual nós podemos sentar e ouvir a grande riqueza que eles têm a nos transmitir. E é bonito quando nós nos sentamos, às vezes vamos na casa do vô e na casa da avó, e o vô e a avó contam para nós daqueles casos. Para nós às vezes pode ser até fantasioso, mas que do qual é gostoso ouvir. Às vezes o vô contou a história 10 vezes, mas você quer ouvir de novo, porque não é a história em si, mas é o sentar e comungar esta sabedoria. E isso às vezes, quem é aqui, os mais experientes, sabe que isso causa uma saudade gostosa. Quanto que era gostoso, às vezes quando eu era pequeno lá na minha terra, eu sentava e meu avô contava os casos da roça dele. Ficava tudo com a orelha em pé, ouvindo as histórias que o avô tinha para contar. E aquilo foi alimentando em nós o que? Este sentimento de proximidade. Por isso, os idosos são memórias vivas. Por que às vezes idoso fala demais? Porque viveu, porque tem experiência e porque é capaz de transmitir isto que a vida um dia lhes deu. Meus queridos, nas Sagradas Escrituras nós encontramos no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 23, a expressão que o autor sagrado nos coloca: levanta-te perante uma cabeça branca. Que bonito nós jovens ouvi-lo, do que sabermos que nos fios de cabelo branco está a sabedoria de uma vida bem vivida. E para isto entra ao mesmo tempo daqueles que carregam em si o peso da idade, a maturidade de poderem transmitirem esta experiência de uma forma verdadeira. Porque velho e mentiroso ninguém merece. O bom é podermos ouvir alguém que sabe aquilo que diz e que diz a partir daquilo que viveu. São Basílio Magno vai dizer uma expressão muito bonita: guarde o que de bom te ensinarem. E com isso, meus queridos, nós vamos vendo que muitas vezes os idosos são o quê? A exclusão da sociedade. E não são. Os nossos idosos não são mais um dentro da previdência social. Os nossos idosos não são mais um a terem carteirinha para andarem de circular grátis. Os nossos idosos não são somente mais alguém para ter prioridade na fila de banco. Não, os nossos idosos são muito mais do que isto. São memórias, são atualizações de um passado que se faz presente. Por isso, não deixe, jovens, que mudem a vossa identidade. Não deixem colocar dentro dos vossos corações que o velho é passado, que o idoso fica lá atrás. E não é. Não pense o que todo mundo está pensando. Não pense como todo mundo está falando. Não haja como todo mundo está agindo. Tem até aquele comercial antigo, quando eu era pequeno, para chamar a atenção da gente criança para doce. Tinha aquele comercial que falava: compre batom, compre batom. Às vezes o mundo está falando assim conosco: pense comigo, pense comigo. E nós estamos criando às vezes uma geração zumbi também, que não é capaz de pensar, que não é capaz de falar, que não é capaz de agir.
não podemos ter mais um, mas pelo contrário, nós devemos ser um nessa sociedade que necessita de transformação. Chega de massas. O que nós precisamos é cada um na sua história, mostrar que nós podemos e devemos fazer a diferença. Caminhando então, vamos para o nosso terceiro passo: sonhos e visões. E é bonito a profecia de Joel, no capítulo 3, versículo 1, que nos diz o seguinte: derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, que os vossos filhos e filhas profetizarão, os anciãos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Meus irmãos, jovens e idosos são uma combinação perfeita. Assim como o arroz e o feijão, o queijo e a goiabada, deve se encaixar totalmente estes dois mundos, o mundo idoso com o mundo juvenil. Porque o mundo idoso carregará consigo as recordações, os pensamentos, as experiências do ano, enquanto os jovens, ao verem os idosos, carregarão em si o desejo de um futuro melhor. Que bonito se os nossos jovens olhassem para os nossos anciãos com este desejo: eu quero ser que nem a avó, eu quero ser que nem o vô, eu quero ser que nem a mãe quando ficar mais velho. Pode ser ranzinza, mas eu quero ser. Pois ô mulher sábia, às vezes fica quietinha, não fala nada, está lá cozinhando, mas está nos falando fortemente de Deus. Jovens, o que vocês deixarão para este mundo? Qual é a grande herança que vocês deixarão daqui 50 anos? E quando o padre fala em herança, eu não estou falando de materiais, materialidade, mas eu estou falando de sentimentos. É gostoso quando nós ouvimos de alguém: eu aprendi isso do meu avô e deu certo, e por isso eu carrego isso na minha vida. Eu aprendi isso do meu avô, que passou pelo meu pai, que agora passou por mim, e agora eu levo essa experiência. Ou seja, é uma história que não morre, mas é uma história que continua através da memória de quem ama. Meus queridos, se os idosos deixarem de sonhar, os jovens já não poderão ver claramente os seus sonhos. Por isso, vovô e vovó, sejam guardiões de uma memória, transmitam aos nossos jovens esta memória viva, para que do qual eles também possam se apaixonar por aquilo que vocês disserem. Por isso, eu digo para vocês, e se vocês guardarem desta homilia essa frase, eu já voltarei para a minha terra feliz. Uma vida sem amor é uma vida estéril. Uma vida sem amor é uma vida estéril. Vamos repetir com o padre? Uma vida sem amor é uma vida estéril. E o bonito é que nós, ao experimentarmos esta frase, nós iremos ver que o amor não se demonstra somente com as palavras, mas o amor também se demonstra através das obras. Por isso, ame e não faça da sua vida uma vida estéril. E o último passo que nós então damos nesta caminhada, arrisquemos juntos. Vale a pena arriscar. Meus queridos, nós devemos colocar em nossas mentes que ninguém é perfeito. Todos nós, a igreja é o Senhor Jesus. O padre tem as suas imperfeições, a Dona Maria que limpa às vezes tem, o ministro tem, quem canta tem. Mas o bonito é que mesmo diante das nossas imperfeições, nós estamos aqui, não querendo ser os perfeitos, mas querendo cada dia tirar um pouquinho daquela lascadura, para que nós possamos fazer essa experiência de se lapidar pela palavra e pela Eucaristia.
E o amor vai ser exatamente este lápide que vai fazendo com que cada um de nós tenhamos a coragem de arriscar. Arrisquem por amor. Agora, se vocês não têm certeza se amam ou se não amam, não arrisquem, pois vocês irão se frustrar. Quando nós amamos, às vezes nós damos tiro no escuro, não sabemos se vamos alcançar o nosso objetivo, mas nós nos lançamos, e é por este lançar que a vida vai assumindo uma sua dimensão. Quem corre um risco na vida não pode ter medo de arriscar por amor. Arrisque sempre. Caminhemos juntos, jovens e idosos. Precisamos visitar o passado para curar as nossas feridas, e precisamos sonhar com o futuro para alimentar os nossos sonhos. Nós devemos criar raízes e não ficarmos presos. Há uma diferença muito grande entre criarmos raízes e ficarmos presos. Quem fica preso, fica estático, acha que aquilo já está bom para si, enquanto aquele que está todos os dias procurando fazer com que as suas raízes se aprofundem, é capaz de buscar a verdadeira água, que do qual o alimentará. Nós na igreja criamos raízes, mas nunca ficamos parados, porque sempre é tempo de crescer, sempre é tempo de arriscar, sempre é tempo de nos tornarmos pessoas novas. Temos que amar este tempo, sabendo que no dia de hoje Deus está. Por isso, jovem, no seu tempo, nos seus afazeres, no seu dia a dia, Deus está com você. Quando você está indo para a escola, Deus está com você. Quando você está indo para a academia, Deus está com você. Quando você está indo trabalhar, Deus está com você. Quando você está indo namorar, Deus está com você. Em todo tempo é tempo de Deus estar. Por isso, abra os seus ouvidos, arregace o seu coração e deixe Deus falar profundamente em você. E no final da exortação pós-sinodal, nos dá uma belíssima comparação de que um jovem da ilha de Malta colocou no sínodo. Ele dizia o seguinte: a igreja é uma canoa, no qual os idosos ajudam a manter a rota, interpretando a posição das estrelas, e os jovens remam com a força, imaginando o que os espera mais além. Subamos todos para a mesma canoa. Esta canoa é a igreja. Os nossos idosos sabem para onde iremos, mas nós precisamos da força dos jovens para remarem, e que possam levar esta igreja adiante. E eu termino com a primeira leitura que nos foi colocada hoje da carta de São Paulo aos Colossenses, nos versículos 6 e 7. Olha que lindo. Irmãos, assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a ser guiados por Ele, enraizados nele e edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhe muito graças por tudo aquilo que lhe fizestes. Este é o nosso objetivo, enraizados na cruz, para que na cruz possamos beber da verdadeira fonte da juventude. Amém?